Quantos estão alegres em saber que vão ouvir a palavra de Deus? Diga amém. Amém. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 2, do verso 1 a 12. Evangelho de João, capítulo 2, verso 1 até o 12. Nós vamos dar continuidade hoje à série 4 milagres e muitos segredos. Diga assim: 4 milagres e muitos segredos. Quem aqui está sendo abençoado com essa série de mensagens? Diga amém bem forte. Amém. Nós começamos no primeiro domingo de fevereiro, essa nova série, e nós estamos no terceiro domingo. Semana que vem é o 4º milagre. Hoje nós vamos estar compartilhando sobre o terceiro milagre. Vamos estudar. Na primeira semana nós estudamos o milagre da multiplicação e vimos ali 7 segredos espirituais, princípios que, ao serem compreendidos, cridos, fazem com que a gente possa experimentar desse Deus de milagres, experimentar dessa renovação, aprender com Jesus. Na semana passada, por sua vez, nós estudamos o milagre da libertação e cura de um menino outrora possuído por demônios, através de um pai que se humilha a Jesus. Esse menino que estava recebendo orações por cura dos discípulos, não estava sendo curado. Quando é colocado diante de Cristo, ele é liberto dos demônios que o oprimiam, espírito de enfermidade, e é também curado da doença que isso ocasionava. E nós vimos mais 7 segredos espirituais na semana passada desse milagre do menino possuído. E então já aprendemos 14 segredos espirituais nas primeiras semanas. E eu quero lembrar você, toda crença, todo princípio espiritual aprendido, crido, ele não é neutro, ele gera algo em nós, ele gera um comportamento, ele gera uma atitude. São as nossas crenças que são as raízes da nossa vida, as nossas escolhas, os nossos passos, eles estão atrelados, eles estão conectados às nossas crenças. Por isso, olhar, estudar esses milagres, investigá-los, explorar o que Jesus quer nos ensinar com eles, nos levam a um novo nível de vida, e não só a uma história que agora eu sei contar melhor, a um milagre que agora eu aprendi mais alguns detalhes históricos. O nosso alvo é mais do que isso. E eu pedi para você deixar aberto já em João capítulo 2, a partir do verso 1, e já deu tempo de você abrir, porque hoje nós vamos estudar o primeiro milagre do ministério de Jesus, transformando água em vinho. Transformando água em vinho. O milagre em que Jesus, numa festa de casamento em Caná de Galileia, nessa região, ele, convidado por essa festa, já com os discípulos, já iniciando o seu ministério, ele opera o primeiro milagre. Amém? Vamos ler então esse texto, no qual você já deve ter deixado aberto aí. 3 dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, Maria, e Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa, o vinho acabou, e a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Falei assim porque eu imagino que ela não falou gritando, né? Falou no ouvidinho de Jesus: Jesus, dá um jeito aí. Verso 4: mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus. Minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados: façam tudo que ele mandar. Havia ali perto, de onde eles estavam conversando na festa, havia ali perto 6 potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica. Cada um desses potes tinha capacidade de entre 80 e 120 litros, não eram pequenos. Jesus disse aos empregados ali que estavam servindo no casamento: encham os potes com água. Quando os potes já estavam cheios, ele disse: agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônia. Alguém que poderia então apreciar, distinguir essa bebida. Os empregados seguiram suas instruções. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, sem conhecer sua procedência. Abre parênteses, embora os empregados obviamente já soubessem, fecha parênteses.
Então chamou o noivo. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele, o mestre. E depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Você quebrou o protocolo. Verso 11, esse sinal, diga sinal. Esse sinal em Caná de Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso, ele manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Depois do casamento, foi a Cafarnaum, onde passou alguns dias com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Feche os seus olhos, uma vez mais, por gentileza. Concentre-se agora no Espírito de Deus. Olhe com seus olhos espirituais para Ele, para Cristo, que é o motivo de você estar aqui, é o alvo do nosso culto. Jesus, obrigado por estarmos aqui. Tu és o centro dessa reunião. Obrigado pelo privilégio de podermos fazer parte de uma comunidade de fé, de termos a nossa família espiritual e natural. Obrigado, Senhor, mesmo que talvez há pessoas aqui passando pelos seus piores dias, todos nós estamos no lugar certo, na hora certa, e queremos olhar para Ti nessa manhã, que a Tua palavra, no qual o Senhor é um com ela, possa nos edificar, possa nos purificar, possa nos inspirar, possa nos alimentar e transformar as nossas vidas, tal qual o Senhor transformou a água em vinho. O Senhor possa vir com Teu Santo Espírito, transformar, chacoalhar, impactar a nossa existência para a Sua glória, em nome de Jesus. Alguém pode dizer amém sobre isso? Amém? Alguém pode dizer amém mais forte sobre isso? Amém. Sinal é um milagre que tem um propósito. Nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, os autores inspirados pelo Espírito Santo não chamam milagres de sinais, mas João sim. E o evangelho de João traz no seu livro, na sua narrativa, inspirado pelo Espírito Santo, João, inclusive o último evangelho a ser escrito, 7 milagres, que na verdade ele chama de 7 sinais, porque isso está atrelado a um objetivo. O evangelho de João é o único que não está entre os sinóticos. O que isso significa? Mateus, Marcos e Lucas, eles têm em sua construção do seu conteúdo, mesmo que a forma diferente de contar as histórias, alguns milagres que tem um não tem o outro, eles têm a mesma estrutura. O nascimento de Jesus, o relato histórico simples da vida de Jesus, alguns mais sofisticados, os primeiros milagres, os discípulos, as parábolas, a traição, a crucificação e a ressurreição, ok. E o evangelho de João, por sua vez, tem um objetivo ainda mais profundo. Não existe melhor ou pior, mas o evangelho de João tem o objetivo de demonstrar, revelar Jesus como Deus, como algo divino. Os 4 evangelhos têm uma forma de abordar e revelar Jesus específica. O evangelho de Mateus tem o objetivo de revelar, mostrar Jesus como rei. É chamado de o evangelho do reino. Ele mostra a realeza de Jesus. Quantos estão comigo? Pode dizer amém? O evangelho de Marcos quer mostrar o lado servo, o Jesus como servo. Lucas como o homem perfeito, o filho do homem. Várias vezes em Lucas vai dizer assim, ele é o filho do homem, não que nos outros não diga, mas a ênfase. Porém, em João a ênfase é demonstrar Jesus como algo divino. Por quê? Porque na altura em que já foi escrito, no final do 1º século, muitos anos depois da morte e ressurreição de Jesus, já havia muita resistência intelectual contra o fato de Jesus ser o próprio Deus, ter morrido e ter ressuscitado. Por quê? Eles já estavam influenciados pela filosofia grega, e um dos pilares, não é apenas uma mensagem, um dos pilares do modo grego de pensar, que inclusive influenciou muito todo o mundo ocidental, era que aquilo que tem origem espiritual, imaterial, é bom, é puro, mas tudo que é material é impuro, é pecaminoso. Então qual que era a conclusão? Jamais Deus poderia ter, Deus sendo espiritual e puro, não poderia ter criado uma matéria impura. Então o dualismo, diga assim, dualismo. O dualismo é um pilar do pensamento filosófico grego.
E já estava isso sendo difundido e atacando a fé genuína na Bíblia. Então eles tinham que negar a criação, a encarnação. Como que o espiritual que é puro vai se sujar na humanidade? Então Deus não fez isso. Mesmo que eles não negassem a existência de Deus, eles negaram a criação, a encarnação e principalmente a ressurreição. Então como então que Deus regrediria e depois voltaria? Isso para eles não fazia sentido. Então você vai perceber que o alvo desse evangelho é demonstrar a divindade de Jesus. Alguém pode dizer amém sobre isso? É por isso que é o evangelho onde você vai ver Jesus dizendo eu sou. Porque aquilo que eles tinham acerca do Criador, de Deus, era tão poderoso, desde o Velho Testamento, quando Deus apareceu para Moisés e disse, eu sou, eu sou. Então eles vão dizer, Jesus é Deus, e eu sou, ele fala, eu sou o pão da vida. Ele vai dizer, eu sou a luz do mundo, em João 7, eu sou a videira verdadeira, em João 15, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Então é onde Jesus vai dizer, eu sou, ou seja, ele vai assumir a divindade. Então foi também um evangelho apologético, em que sentido? De confrontar as ideias heréticas, mentirosas e malignas, de que Deus não encarnou em Jesus. Podia ter sido um bom homem, um homem incrível, e que muito menos após morrer, ele tenha ressuscitado, e está vivo e habita em nós pelo Espírito Santo. Por quê? Porque a ideia deles era, o que é espiritual é bom, o que é material é ruim, essas coisas não se comunicam. Isso é uma maldição, é uma crença errada. Quem está comigo aqui, diga amém. Então, dentro disso, nós temos que entender que o Evangelho de João, ele vai narrar os milagres como sinais, que tem algo a nos ensinar, que tem um propósito de revelar Jesus como Deus, e com isso tantos princípios espirituais. 3 curiosidades para falar desse milagre aqui. Primeiro, o Evangelho de João é o único que registra esse milagre, porque é o primeiro. E o Evangelho de João também é o único que registra o último milagre. Quem lembra qual foi o último milagre de Jesus diante dos discípulos? Já ministramos aqui algumas vezes, não nessa série. Alguém lembra? Alguém lembra? Em João 21, alguns estão com medo, mas acho que lembram. João 21, aquela última pesca maravilhosa. Aquela pesca onde a rede não se rompeu com 153 grandes peixes. Aquele foi o último. Só é narrado também em João, o primeiro e último milagre. Outra coisa interessante é que mesmo nos tempos do Velho Testamento e no Novo Testamento, haviam os livros apócrifos. Diga apócrifos. Livros apócrifos eram relatos que tinham a intenção de se tornarem palavra de Deus, que tinham relatos sobre o povo de Deus desde o Velho Testamento, no Novo e na época de Jesus, mas que eles não foram aprovados para serem parte da Bíblia Sagrada. Se alguém um dia tem dúvida, nem tudo que falaram de Jesus deve ser verdade, fique tranquilo, porque muito já se escreveu sobre Bíblia, sobre Jesus, sobre Jesus, sobre a história de Deus, e não está na Bíblia, porque só está aqui o que o Espírito Santo permitiu, porque de fato foi comprovado como a palavra de Deus para nós. Alguém pode dizer amém? E nesses livros apócrifos, eles discordam da Bíblia, porque eles dizem que esse não foi o primeiro milagre de Jesus. Tem uma história que conta que Jesus aos 5 anos de idade, é só uma historinha, tá? Ele brincava num riacho, fazendo as águas rolarem de um lado para o outro, brincando com as águas. E as águas, ele fazia elas ficarem mais escuras às vezes, e de repente com a palavra, ele liberava uma palavra, as águas ficavam límpidas. Igual hoje esse piscineiro coloca aqueles produtos lá, de repente a água está brilhando, transparente. Jesus inventou a função de piscineiro, brincadeira. Então, brincadeira e não é verdade. Mas eles relatam esse milagre de Jesus. E eles também contam que aos 5 anos de idade, eles gostam dessa idade, com punhados de argila, Jesus fez do barro 12 pássaros, e o argila começou a voar e virou um pássaro de verdade. Então, é claro que ele poderia ter feito isso. Só que, por que isso não é verdade? Porque a Bíblia diz que esse é o primeiro milagre de Jesus. Seriam cenas belíssimas, daria uma boa introdução de um filme de Jesus. Seria incrível, mas só não é verdade. Então, são dos livros apócrifos. Mas uma outra curiosidade sobre esse milagre, que é o primeiro milagre, é que hoje em dia, numa região a cerca de 6 quilômetros de Belém, tem uma cidade que se chama hoje Kefer-Kena, que tem atualmente mais ou menos 20 mil habitantes. E ao longo do tempo, já há muitos anos, os recém-casados vão a esse local. Eles creem que essa caminhada de onde eles casam até esse local, eles andam até lá, uma peregrinação, é que traz
vinho, felicidade, alegria para o casamento. Por que eles pensam assim? Isso é uma cultura judaica. Porque eles creem que é nesse lugar hoje, que antigamente estava essa cidade de Caná, onde Jesus fez o seu primeiro milagre. Com certeza deve ser uma linda viagem para um lugar histórico, mas também nós não acreditamos que é isso que Jesus queria, que todo mundo que casa passe a lua de mel lá, simplesmente para ter a alegria do casamento e Jesus como um convidado. Porém são curiosidades. Agora, qual que é o contexto desse milagre? Esse milagre, em algumas versões diz que após 3 dias de festa, no terceiro dia da festa, as festas de casamento duravam cerca de 1 semana na época, às vezes de 3 a 7 dias, e aqui a Bíblia está dizendo que eles chegaram, provavelmente no terceiro dia, por isso que diz 3 dias depois, em algumas versões, ao terceiro dia da festa. Eles chegam, e não chegou Jesus sozinho, chegou com a equipe, com fome inclusive, talvez com sede de tomar um gorozinho, brincadeira, porque eles perceberam que faltou vinho, ninguém falou que faltou outra coisa, mas brincadeiras à parte, é interessante que eles chegam, e nessa chegada, eles chegam com os discípulos, muito provavelmente a medida não foi tão calculada com esse monte de gente, embora ele foi convidado, ele tinha acabado de formar toda a sua equipe de discípulos, o time ficou maior, a família cresceu, adotou a molecada, e aí o vinho acabou, e o texto nos relata constrangimento, e só quem já fez festa e ficou com medo de acabar as coisas, sabe de que constrangimento a gente está falando. Irmão, seja casamento, seja qualquer festa, acabar a comida acho que é uma das piores coisas da vida, numa festa, e não é exagero. Eu não sei se é racional esse sofrimento que a gente passa nessa hora, eu sei que é real, eu não sei se deveria ser assim, a gente deveria ser um pouco mais livre, né? Acabou, mas o ser humano com esse tipo de coisa, imagina então o noivo e a noiva ficaram extremamente constrangidos, Maria, essa mulher maravilhosa, escolhida para ser a mãe de Jesus, acho que ninguém na humanidade tem um privilégio maior do que ter tido Deus no próprio ventre. Para mim é o ser humano mais incrível que passou pela humanidade. Ela, com certeza, amorosa, uma mulher, diz que ela era muito humilde, né? Deus contemplou a humildade da serva dele, que é Maria. Ela quis resolver o problema, não disse que era um casamento de alguém muito próximo a ela, de um familiar, mas ela assumiu esse problema, ela percebeu o problema, fala com Jesus, e parece que Jesus vai se distanciar do problema no meio do texto, que tenho eu contigo, mulher, tipo assim, o que você está vendo aqui? Em outras palavras, a culpa não é minha, acabou o vinho, não chegou a minha hora ainda de derramar o meu sangue, entende? Ele diz, não chegou a minha hora ainda, porque vinho na Bíblia aponta para a bênção de Deus, para a alegria de Deus, mas também se torna no Novo Testamento a representação do sangue derramado, o vinho da nova aliança, que é o sangue da nova aliança. Alguém pode dizer aleluia por isso? Então ele diz, não chegou a minha hora ainda. Peraí, você está querendo que eu morra agora mesmo, para derramar o sangue? A hora de beber do meu vinho é mais para frente, está começando agora o ministério. Só que Jesus, que aparenta se distanciar do problema, porém é nesse lugar, é nesse casamento, é nesse dia que ele opera o primeiro milagre, chamado por João de um sinal, porque tinha um propósito, um conceito, tinha um alvo pedagógico. Quem está comigo aqui, diga amém. É interessante porque o vinho tem muito significado e muito profundo na palavra de Deus. Olha o que o Salmo capítulo 4 verso 7 diz, o Salmo 4 verso 7, puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. É uma promessa das bênçãos da aliança. Olha o Salmo 104, versos 14 e 15. Eu vou ler alguns versículos para vocês. Faz crescer a erva para o gado e a verdura para o serviço do homem, para fazer sair da terra o pão e o vinho que alegra o coração do homem, e o azeite que faz reluzir o seu rosto, e o pão que fortalece o coração do homem. Em toda a Bíblia, pão, óleo, azeite e vinho tem um significado espiritual. Jesus o tempo todo nos mostra isso, por isso que ele manda a gente ungir com óleo o enfermo, simbolizando o poder do Espírito Santo. É o que reluz o nosso rosto, é o Espírito Santo. O pão é o que nos fortalece. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Mas também o vinho, por isso que é o vinho, é o sangue da nova aliança. O vinho é uma bênção que Deus promete. Olha Provérbios 3, verso 9 e 10, um texto que a gente usa muito também na hora da generosidade. Honra o Senhor com os teus bens, com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros, onde tem pão, onde tem trigo,
mas também transbordarão de vinho os teus lagares. É como se representasse pão, a palavra, o Espírito é o vinho, amém? Então é algo muito espiritual quando se fala de vinho. Então foi muito proposital Jesus, no seu primeiro milagre, mostrar esse poder de transformar água em vinho. Isso tem um efeito e um objetivo sobre nós. Alguém pode dizer amém sobre isso? É interessante porque em Isaías capítulo 25 verso 6 diz: e o Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa com vinhos velhos. Vinho velho é o que é o bom, com tutanos gordos e com vinhos velhos bem purificados. Olha Isaías 27, 2: naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto, cantai-lhe. Então é uma figura de uma nova vida. Já li aqui em outra mensagem um tempo, Isaías 55 verso 1: e vocês, todos os que têm sede, venham às águas, e os que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, comprem sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Vinho e leite. E Jesus vai dizer em Mateus capítulo 9 verso 17: não se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompem-se os odres, e o vinho vai embora, entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas se coloca vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. O que Jesus estava dizendo aqui? O meu espírito, quando é derramado em odres velhos, ele rompe os odres velhos. É o meu espírito que renova a minha igreja, é o meu espírito que moderniza aquilo que eu estou fazendo, que atualiza. É o meu espírito que é o vinho, é que alegra, é que transforma, é que expande a nossa vida. É por isso que todo cristão precisa dizer: Senhor, eu estou aberto para ser cheio do Espírito Santo. É por isso que Efésios diz: não embriaguem-se com o vinho do mundo, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então o vinho aponta para a bênção de Deus, para o Espírito Santo, para a alegria que Deus pode produzir e transformar. Esse milagre não demonstrou apenas o senhorio de Jesus sobre a criação, de transformar um elemento em outro. O alvo não foi só mostrar que Ele governa a terra e os elementos da terra. O alvo foi mostrar que no ministério de Jesus, quando Ele chega, Ele pega elementos comuns, elementos não purificados ainda, e transforma em algo doce, poderoso, algo que traz alegria, porque Ele dá cor quando não tem mais cor, dá sabor quando não tem mais sabor, Ele traz fragrância quando não tem mais cheiro. Por quê? Porque Ele é Deus. E eu profetizo sobre a sua vida nesse domingo, nessa manhã, que Ele vai trazer cor, cheiro, vida, alegria, sabor naquilo que não tem mais sentido. É o Espírito Santo que vai trazer vida e sentido sobre você. Alguém pode dizer amém bem forte sobre isso? E o primeiro segredo espiritual desse milagre o primeiro milagre é numa festa. E isso é tremendo por duas razões. Primeiro, porque isso quebra o espírito religioso. Jesus é contrário aos fariseus. A palavra fariseu significa separado, mas não é separado em santidade para Deus, é separado das pessoas. Ou seja, eu me acho tanto, o fariseu é o religioso, eu me acho tão bom, tão incrível, que eu não me misturo. É por isso que não poucas vezes a crise dos fariseus com Jesus foi: você come com os pecadores, esses caras nem lavam a mão direito, você cura no sábado. Eles achavam problemas, porque fariseu é separado da realidade, do amor, das pessoas, dos relacionamentos. Mas Jesus, tem um princípio em toda a Bíblia, desde Gênesis, e é um princípio que todo estudioso da Bíblia respeita, é o princípio da primeira menção. Ou seja, a primeira vez que algo é mencionado, que algo acontece na Bíblia, ele dita uma linha para interpretar o restante. Justamente o primeiro milagre de Jesus é numa festa de casamento. Esse é o cenário, uma festa onde pessoas estão bebendo, e quando acaba a bebida, Ele multiplica a bebida. Meu Deus, isso pode ser escandalizante na cabeça de alguns. Não sai daqui transformando água em vinho por aí, entornando sangue de boi. Vai fazer mal, acredito, principalmente se for sangue de boi. Um copo já fica bêbado aquilo ali. Brincadeiras à parte, é uma ação de Jesus contrária aos religiosos. Os milagres de Jesus nos outros, eles se relacionam com a dor humana. Cura de um doente, ressurreição de um morto é luto, a fúria de um vento virando barco, a bravura do mar, a falta de comida fazendo com que pessoas desmaiem no deserto. Geralmente Deus vindo de encontro a sofrimento
a necessidade, a desespero. Mas o primeiro milagre, para mostrar qual que é o propósito de Jesus na terra, de Deus na terra, porque o alvo do evangelho de João é mostrar Jesus como Deus, é numa festa. Isso quebra o protocolo religioso, mas também quebra a nossa expectativa de que a função de Deus, não sei quem é a gente para querer definir função de Deus. A gente não sabe nem nossa função direito, nem na igreja mais, com as mudanças, e nem na vida. Mas a gente tem uma expectativa que o alvo de Jesus ele aparece no problema. Mas o primeiro milagre acontece com ele simplesmente como um convidado que aceita o convite, que chega com a tropa numa festa. E que nem tinha o objetivo de chegar lá para o milagre. O que tenho eu contigo, mãe? Em outras palavras, não é? O que você está querendo aqui? Eu vim aqui fazer festa, você quer que eu faça um milagre? Mas depois ele faz o milagre. É interessante porque Jesus, ele não quer que a gente, porque somos cristãos e temos o Espírito Santo, sejamos como os fariseus, separados das pessoas. Existe uma diferença entre separar do mundo, o princípio do mundo, o espírito do mundo de impureza, de pecado. Isso é diferente de se separar das pessoas. Em João 17 ele falou, Pai, João 17, Jesus orando, e João registra, Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. No mundo nós temos que estar, porque ele fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então é impossível cumprir a função de ser luz do mundo não estando no mundo. É impossível você cumprir a função de ser sal da terra não estando na terra. Não é? Vocês serão sal no saleiro e luz no céu. Não foi isso que Jesus disse. Então é incompatível com o evangelho a separação farisaica, ou seja, ir para um mosteiro, fugir da humanidade, fugir de onde tem pecadores, sob o argumento de que, não, preciso me santificar. Não, Deus quer o sal lá na terra, Deus quer a luz lá no mundo, nas trevas. E ele falou, não peço que o Senhor tire eles do mundo, eles têm que estar no mundo, mas no mundo tem mal, livre-os do mal. Há uma diferença também entre estar no mundo e deixar o mundo estar em você. Eu posso estar no mundo sem o mundo estar em mim. Eu posso deixar o mundo no sentido do meu coração e estar ali agora como missionário, como alguém que quer brilhar a luz de Deus. E aí eu não posso me misturar no coração. Jesus sempre esteve com pecadores, mas nunca pecou. Alguém pode dizer amém? A diferença crucial entre Jesus e os fariseus era essa. Os fariseus, em sua pretensão de superioridade, eram separados dos pecadores, mas eram abraçados no pecado, porque a Bíblia diz que eles eram sepulcros caiados, ou seja, um túmulo só com cal na frente, para ficar branquinho, mas por dentro tinha podridão, tinha o corpo morto. Um sepulcro é um sepulcro, não tem coisa boa dentro, tem morte, mas ele pode ser bonitinho por fora. A Bíblia diz, Jesus falando para os fariseus, olha, vocês são bonitos por fora, mas são destruídos por dentro. Então, eles não abraçaram os pecadores, mas abraçaram o pecado. Já Jesus era separado do pecado, mas abraçado com os pecadores, porque ele tinha o objetivo de salvar. Ele falou, não vim buscar o são, vim buscar o doente. Não vim para ser servido, vim para servir, dar a minha vida em resgate por muitos. Eu não sei como é a sua vida moral, o que você passa, eu sei que você está no lugar certo. Jesus está abraçado com você hoje, a fim de te santificar, te transformar, e você nunca mais será o mesmo, porque Jesus gosta de festa, e festa tem erro, festa tem vergonha, festa tem pecado, festa tem uma série de coisas, e é nesse lugar que Jesus está fazendo o primeiro milagre. Segunda coisa, segundo segredo espiritual, que nós podemos ver nesse texto, Jesus valoriza o casamento. Além de Deus ter inventado o matrimônio, o casamento, ele comparece, ele atende, Jesus não podia perder mais tempo, já tinha sido batizado, já tinha começado o ministério, é a primeira matéria do seminário dele com os discípulos. Irmãos, a Bíblia começa com casamento, o Velho Testamento termina falando de pais e filhos e casamento. O Novo Testamento, o primeiro milagre acontece no casamento. Um pouco antes do milagre, José e Maria narram um casamento. E em Apocalipse, nas últimas coisas que a Bíblia conta, é o casamento entre a divindade e a humanidade, as bodas do Cordeiro. Alguém pode dizer amém sobre isso? O que Deus tem com o casamento? É o que Ele inventou, Ele escolheu, e Ele valoriza. Não existe casamento perfeito, não existe família perfeita, mas também não existe a hipótese de Jesus deixar de valorizar casamento e querer participar. Eu sempre falo para quem vai casar, se prepara, cara.
desde que eu me converti eu vejo, se tem um negócio que atrai milagre, é casamento. Por quê? Porque o primeiro milagre de Jesus foi num casamento. Uau! Nós não podemos, Ele quer mostrar quando alguém decide se casar, que Ele está nesse negócio, para quando você estiver querendo separar, você lembre que Ele estava nesse negócio, e que ajuntou Deus, não separe o homem. Casamento é algo que ajunta, algo que Deus ajunta, mas separação é algo que o homem faz, que o homem destrói. Casamento não é fácil, casamento acaba o vinho, acaba às vezes, naturalmente pode acabar o sabor, pode acabar a cor, pode acabar a fragrância, pode acabar o que um dia te apaixonou. Mas se você aprender na sua lista de convidados, colocar Jesus Cristo, quando tudo parecer acabado, Ele transforma a água em vinho, porque Ele valoriza o casamento. Alguém pode dizer amém sobre isso? Nós queremos ser uma igreja que valoriza o casamento, que investe no casamento, encontre casais, cuide de casais, mas muito mais que isso, o discipulado de casais, o ser exemplo, dizendo sempre, não tem casamento perfeito, não tem família perfeita, mas Deus é perfeito e criou o casamento, e Ele quer aperfeiçoar as nossas vidas através do casamento. Não tem casamento perfeito, mas tem uma coisa que nos aperfeiçoa, é o casamento. Amém? Terceira coisa, terceiro segredo espiritual: problemas acontecem na presença de Jesus. Mas eu convidei Jesus na minha cerimônia, o pastor fez a cerimônia, no meu caso foi o pastor Dênio ainda que fez a cerimônia, que é mais ungido, e aí o casamento foi feito, Jesus estava lá, eu chorei, que a gente acha que chorar é a prova que Deus está no lugar, mas tudo bem. E aí aconteceu, e eu louvei, botei 2 louvores, tudo bem que depois a gente dançou música do mundo, funk, coisa feia, mas na hora da cerimônia teve adoração, e ok, o pastor dançou muito gordo, muito louco, acho que foi isso que amaldiçoou meu casamento. Eu não sei qual que é o seu relato do seu casamento. Só que já viu eu numa festa, você entendeu? O pastor rasgou a calça no meu casamento. Casamento do Evandro, eu fui dançar tanto, rasgou a calça. Pastor, lá, acho que ali nem lembro, nem percebeu? Nem lembro. E aí eu fiquei desesperado, porque o rasgo só aumentava, e eu comecei a dançar. Pastor, você quer fazer xixi, pastor? Aí a pastora Dirla de Alphaville, ela tem dotes de costura. Aí a Esther, que não tem os dotes de costura, pediu para Dirla. Agora qual que é a situação? Imagina a cena, eu entro dentro de um banheiro, tiro a calça, jogo a calça por cima, alguém pega a calça no banheiro masculino, entrega lá no banheiro feminino para Dirla, ela acha lá, tinha no banheiro do casamento, glória a Deus, Aline, que o buffet que você escolheu tinha lá, o kit costura, o kit pastor André, brincadeira. E aí pegaram lá e costuraram, só que, costurou rápido na festa, acho que ela não queria perder a janta também. Irmãos, eu não contei isso para ninguém essa parte, parece que me diminuiu um pouco a calça, então eu fiquei meio travado depois, aí por isso que o Morto Muito Louco ficou melhor. Brincadeiras à parte, gente, não é porque Jesus estava lá no seu casamento que não vai ter problema. Jesus estava lá, os discípulos estavam lá, Maria estava lá, e ainda assim o desespero entrou na festa, acabou o vinho. Então você precisa entender isso. Na nossa vida tem problema. Ei, os primeiros filhos de Adão, um mata o outro. O primeiro casal que Deus criou caiu. Quando Noé sai da arca, parece que agora acabou o dilúvio, a água baixou, agora vai, não vai. O filho vê ele nu, e o meu Noé fica bêbado na saída da arca, e amaldiçoou o filho dele ainda, que viu e contou. E o problema parece que não larga a humanidade, parece que a gente corre atrás demais disso. Irmãos, nós temos os discípulos desviando logo depois da morte de Jesus, voltando a pescar todo mundo, depois de 3 anos com Jesus. Quando você olha para a Bíblia, o Isaac, Deus de Abraão, de Isaac, ok, Deus de Isaac, os filhos que o cara tem, gêmeos, vivem em guerra toda a sua trajetória, um querendo matar o outro, no caso Esaú querendo matar Jacó, porque o outro trapaceou ele. Aí Jacó vai ter os filhos, aí os irmãos querem matar José, ele fica a vida inteira, todas as décadas a fio, sem o filho José, tão querido, que até então era o mais novo, depois veio o Benjamim. E esses anos todos, os irmãos não contam nada. Acho que um dia José sumiu, Eles mantêm uma história mentirosa sobre José. Olha o sofrimento de Israel, Jacó, porque Jacó vira Israel. Olha o sofrimento do seu filho José. Olha os filhos de Eli. Se você não sabe, no Velho Testamento tem um sacerdote que os filhos fazem tudo de errado no templo e atraem problemas para a igreja.
Samuel, o profeta Samuel, que foi um homem de Deus que nunca deixou de ser consagrado, teve filhos que eram cheios de avareza. As famílias têm lutas. Com Deus, ainda assim temos lutas. Esse milagre nos mostra que mesmo que Jesus já estava à festa, porque não conta assim, acabou o vinho, e de repente perceberam que um dos convidados não tinha chegado ainda. É por isso que tinha acabado o vinho, porque Jesus não tinha chegado ainda. Então quando Jesus chegou, aí o vinho apareceu. Não é isso, ele já estava lá. Inclusive acho que acabou o vinho porque os discípulos tomaram demais. Isso aqui não é Bíblia, tá? É o que eu estou falando. Acabaram com o vinho da festa. Não estavam preparados para tanta gente chegar junto. Talvez foi. Mas a grande questão é, mesmo na presença de Jesus, mesmo com Jesus no barco tem tempestade, mesmo, então por favor, não pense que você foi abandonado porque passa por lutas. Não pense que você foi desamparado por Deus porque você não entende. Isso acontece sobre todos os personagens da Bíblia, sobre todos os homens de Deus na história. Isso é uma realidade já imposta sobre a humanidade. É uma promessa que não precisa orar para se cumprir. No mundo tereis aflições. É uma promessa também. Mas tem de bom ânimo, porque se ele foi convidado, se ele está no barco, é ele que acalma a tempestade. Se ele está na festa, é ele que transforma a água em vinho. Se ele está diante da necessidade, é ele que multiplica os pães. Não é sobre não ter problemas, é sobre colocar o problema no lugar certo, na mão de Jesus. Quarto sinal espiritual, quarto segredo espiritual desse texto: tenha percepção correta do problema. E é muito parecido com o que eu falei semana passada. Nesse ponto eu não consigo largar esse ponto, porque Deus tem falado muito comigo sobre isso, sobre discernimento, sobre percepção. Compartilhava isso com a liderança de uma das redes ontem, compartilhei isso com os meus discipuladores na nossa reunião quinta-feira. O discernimento, a percepção, quem que teve? Maria teve. Maria viu, talvez ela começou a ver o desespero do marido, do noivo ali, da noiva. Talvez eles não queriam perceber, mostrar que tinha acabado o motivo ali, era muito importante o vinho na festa. Ela percebe o problema, e ela vai ali diante de Jesus, e ela chega e fala com muita clareza: eles não têm mais vinho. Esse é o problema. Percepção espiritual. Nós precisamos aprender, como foi na semana passada, a ver a raiz, a origem dos problemas, e não só os sintomas. Alguém está comigo? Isso é muito importante, e eu quero te lembrar nesse quarto ponto: Deus fala. O Espírito Santo mostra. Aprende a orar para Deus mostrar as coisas. Davi dizia, o salmista: na tua luz vemos a luz. Toda confusão, toda cegueira espiritual é ausência de intimidade, é ausência de Bíblia, é ausência de comunhão com Deus. Nós precisamos aprender a enxergar a raiz dos problemas. Nós precisamos aprender a ter percepção. Olha a percepção de ambientes que Maria teve, que fantástico. E aí, irmãos, eu acredito para mim que mulher tem um sexto sentido, o homem não. E óbvio que isso aqui é uma percepção pessoal minha, você pode discordar, mas respeito eu pensar assim. E eu creio que mulher tem uma propensão maior a discernir coisas boas e coisas ruins. Eu creio que Deus colocou essa leitura de percepção na mulher de um negócio. Geralmente elas não estão erradas, e geralmente quando elas falam, a gente está tão perdido que a gente fala: não, duvido que é isso. É porque a gente não quer assumir a vergonha de ser cego, às vezes, os homens. A gente não quer assumir a vergonha de falar: é verdade, você viu algo, né? Então você fala: você está enganado, você está toda magoada, está vendo coisa. Mas não. Maridos, aprendam a ouvir as esposas. Cuidado, porque às vezes também elas ouvem a serpente e oferecem um fruto que é complicado. E é por isso que a mulher que tem esse dom precisa ter esse dom da parte correta, que é se enchendo do Espírito Santo, da palavra de Deus, porque a mulher sábia que edifica o seu lar, e é a tola que destrói a sua casa. Então, mulheres, talvez você fale: nossa, mas que pesado, parece que eu tenho que equilibrar as coisas. Não é pesado não, é que Deus escolheu assim. A mulher sábia edifica o lar. Pode não ser fácil, pode o marido ser cabeça, mas Deus deu essa linda função para a mulher. Eu declaro sobre as mulheres aqui: você é mulher virtuosa, você tem o Espírito Santo, você será bendita na sua casa pelos seus filhos, pelo seu marido, pelos seus vizinhos. Você expressará o caráter de Jesus. Alguém pode dizer amém? Maria teve percepção. Maria tinha o sentido, a percepção aguçada, e nós temos que ter também. Nós precisamos aprender a discernir o problema. Quinto, leve o problema para a pessoa certa. Não adianta discernir somente, não adianta. Quando Jesus discerniu que o menino estava endemoniado,
Ele expulsou, ele exerceu autoridade. Quando Deus te mostra algo, você precisa agir. E às vezes é isso que nos falta, atitudes que vão de encontro às percepções. Irmãos, quantas vezes eu percebi, escrevi, mas na hora de orar e continuar orando, profetizar, e na hora de marcar a reunião, de resolver, não resolvi. Empurrar problemas com a barriga não funciona. Perceber que está faltando vinho, simplesmente ir no cantinho, ver se tem mais vinho em algum lugar, não, tinha que falar logo com Jesus, mesmo que ele falou, que tenho eu contigo? Nós precisamos levar o problema para a pessoa certa. Tem muita gente levando o problema para contaminar outros. Tem muita gente às vezes na vida que pega o problema e solta no lugar errado. Nós temos que aprender a sermos confidentes do Espírito Santo, amigos do Espírito Santo, e depois isso para as pessoas certas, que estão envolvidas, que têm um compromisso com a verdade, um compromisso com o propósito. Relações fora do propósito nos tiram do propósito. Relações conturbadas que se conectam pelo veneno, destroem relações, destrói igrejas, destrói famílias. Nós precisamos levar o problema para a pessoa correta. Você sabe, um dos livros mais incríveis da Bíblia é o livro de Salmos. Quem está comigo aqui, diga amém. E o livro de Salmos, só que tem um detalhe, ele tem mais lamentações do que louvores. Sabia disso? Eu não estou dizendo que tem que ser assim na nova aliança, estou dizendo que é uma constatação. Deus não se incomoda com a sua sinceridade. Deus não quer que você seja um escapista da realidade. Está vendo que o vinho acabou e fica, não, o vinho acabou não, tem muito vinho ainda, estou declarando. Ei, amém que se declara que o vinho não acabou. Mas antes de declarar, traga um relatório honesto. Deus, é verdade, acabou a cor, acabou o sabor, não vejo mais propósito, não quero nem viver mais. O salmista se mostra várias vezes depressivo. Tem um livro na Bíblia só chamado de Lamentações, não tem um chamado de Louvores, mas tem um livro chamado de Lamentações. E a gente quer desconsiderar, ei, ame a Deus com toda a sua alma também. Não sei que teologia é essa que quer excluir a alma. Deus nos tornou alma vivente, e por mais que nós, pela queda, foi distorcido sentimento, pensamento e vontade, é na nova aliança, diante da cruz, diante da presença de Deus, que podemos agora ter as emoções redimidas, a mente redimida, a vontade redimida, mas não excluída. Deus não quer excluir a alma, Ele quer redimir a alma. Mas às vezes tem que começar com a lamentação. Só que é no livro de Lamentações que nós temos, para mim, o alto padrão de trazer o problema para Deus, que é quando Jeremias fala, do que deve se queixar o homem na terra? E ele mesmo responde, o homem deve se queixar dos seus próprios pecados, porque tem muita gente se queixando dos outros, enquanto tem uma vida toda torta. Ei, você não pode ficar reclamando daquilo que você não controla, não adianta nada. Para de murmurar, para de maldizer pessoas, igrejas. Aprende a se lamentar pelos seus próprios pecados, porque enquanto eu estou vendo a trave do outro, eu não tirei a minha ainda, do meu olho. Jesus disse, olha, tira primeiro dos seus olhos, para depois querer abrir os olhos do outro. Julgue primeiro a si mesmo, pela palavra, pelo Espírito. Deixa Deus sondar o seu coração e mostrar para você. O outro Ele mostra para ele. Precisamos nós, a partir de nós, ter a luz de Deus. Do que deveríamos nos queixar? Não é do erro dos outros, é dos nossos pecados. Porque aí, reconhecendo a Deus na nossa história, vamos ver Deus endireitando o nosso caminho. Alguém pode dizer amém? Sexto e penúltimo, espere o tempo certo. Esse é um segredo espiritual que tem nesse milagre em específico. Por quê? Porque Jesus não faz imediatamente. Ele deixa claro, ainda não chegou a minha hora. Para de querer apressar a Deus. Marta, o tempo todo fala para Jesus, quando ele vem para visitar o túmulo de Lázaro, que ele demorou para chegar. Quando estamos no meio do problema, temos a sensação que Deus demorou, mas só depois que vemos o milagre, percebemos, Ele veio no tempo certo. Espera, milagres exigem também paciência. Talvez para Maria, Jesus nem deveria ter deixado o vinho acabar, por isso talvez ela chegou nele, mestre, o vinho acabou, Ele não é o dono da festa, Ele não é o noivo da festa, Ele não é o mestre de cerimônia, Ele chegou no terceiro dia, e a culpa é dele. E muitos são assim. Você fala para Deus, não como quem está pedindo para Deus, você fala para Deus como quem está culpando Deus. Ó Deus, a mulher que tu me destes, que me fez comer disso, Adão para Maria,
Adão para Maria, de onde eu tirei isso, gente? Meu Deus do céu, o que tem aqui? É água mesmo, glória a Deus. Oxe, virou vinho, brincadeira. Hoje eu pedi vinho aqui, meu irmão, para pregar com vocês. Brincadeira. Deixa eu tomar água para melhorar aqui. Adão fala para Maria, o que Maria está fazendo lá no Éden, gente? Maria já está em muito lugar na Bíblia, chega. Adão fala para Deus que a culpa era de Eva, mas ele perceba, não é assim, olha como Eva, que o Senhor criou tão certinha, desviou do caminho, não. A mulher que tu me desse, em outras palavras, Deus, como é que você quer me cobrar de algo que só aconteceu porque você me deu essa mal acabada? Percebe? Por quê? Porque nós não sabemos esperar o tempo certo. A gente quer resolver tudo nervoso. A gente quer dar direção e solução. A gente é muito ansioso. Quantas vezes a ansiedade toma o nosso coração e fazemos escolhas erradas e agimos errado no casamento, com os filhos, na vida profissional, na vida ministerial. Por quê? Porque não aprendemos a esperar. E eu percebo que a nossa crise não é tanto sobre esperar. A maior crise de crença que nós temos é o que fazer enquanto não acontece. O que fazer enquanto só posso esperar. A nossa crise não é às vezes esperar, a gente até entende, mas o que a gente não sabe. O que fazer enquanto esperamos? O que nós vemos no texto? Que os servos, que as pessoas envolvidas obedeceram às ordens e às direções. O que Maria fala enquanto percebeu que tinha acabado o vinho e não tinha acontecido milagre ainda? Façam tudo o que Ele disser. Ei, quer aprender a esperar? Faça tudo o que Deus diz enquanto espera. Quer aprender a esperar de maneira bíblica? Busque obedecer a Deus enquanto espera. Eu não espero Ele fazer para obedecer, eu obedeço e vejo a glória dEle se manifestando. É a obediência aos princípios, às direções. Está acabando o vinho, está com um problema, está precisando de um milagre, está demorando, está esquisito. Vá ver o que a palavra diz sobre isso. Vai ouvir homens de Deus dizendo sobre isso. Vai se encher de sabedoria do Espírito Santo, para enquanto espera, você possa andar em obediência. Outra coisa que temos que fazer enquanto esperamos, entender como que Deus faz. Jesus usou os elementos naturais, e Deus sempre fez assim. Ele usou as tábuas ali, os galões ali de pedra, aqueles potes de pedra. Ele usou a própria água ali, os elementos naturais, o que tinha. Ele sempre faz isso. Foi assim no milagre da multiplicação. O que vocês têm? E é assim em nossa vida. O método de Jesus operar milagres é: espera, obedece enquanto espera. Mas o que Ele vai usar no meio do processo que você espera? Aquilo que Ele já criou, seja natural, seja de dons, seja de recursos que Ele já deu. É assim que Jesus opera em toda a Bíblia. A Bíblia diz que quando o mar se abre, vem um vento para abrir o mar. Deus podia só ordenar e o mar abrir. Quando Ele ordenou o mar abrir, o que aconteceu? O vento abriu. Isso é incrível. Quando Ele poderia só fazer aparecer um lanche no bolso de cada pessoa no deserto, e Ele podia fazer aparecer o vinho sem precisar colocar água. Alguns brincam aqui que Ele inventou o tangue. Coloca água, joga o pó. Mas por quê? Porque enquanto esperamos, temos que aprender a usar os elementos naturais que Deus já nos deu, as nossas habilidades, os nossos dons. É isso que Deus vai usar. Alguém está comigo pode dizer amém? Você sabe, Deus tem um poder infinito, um poder eterno. Ele não precisaria da água, mas Ele decide fazer assim. Por quê? Porque Ele nos dá o privilégio de fazer parte dos seus sinais, dos feitos maravilhosos no reino dEle. Deus poderia, enquanto alguém está necessitando na igreja, levantar um mantenedor, ou então fazer dinheiro aparecer na conta, fazer um emprego aparecer. Mas quando acontece alguém com muita necessidade na igreja, Ele quer usar a compaixão de um, a generosidade de outro, a casa aberta do outro. Por quê? Porque nisso está a glória de Deus, a gente cooperando com os feitos maravilhosos dEle. Essa é a glória de Deus. É por isso que você é parte do milagre. No primeiro milagre, até esses servos, esses homens que estavam no meio da cerimônia, que não diz o nome deles, fizeram parte do primeiro milagre de Jesus. Seja apenas derramando um pouco de água até dar 120 litros, seja apenas fazendo isso, não importa o que, mas eles participaram do milagre. Deus usa quem tem dom literário, dom poético, dom administrativo,
dom filantrópico, de compaixão, de fazer acontecer, dom artístico, dom de ensino, dom de evangelismo, dom musical, dom de contribuição, dom de hospitalidade, de receber pessoas, de visitar pessoas, dom de aconselhamento. A gente tem a palavra de sabedoria para aconselhar. Pense agora mesmo, Deus te deu dons de servir, dom de cozinhar, tem tanta coisa, Deus ama usar. Deus usou o lanche do menino no milagre da multiplicação, e aqui Ele usou a obediência, a paciência, o serviço desses homens, através da percepção de Maria. O milagre não acontece como mágica, o milagre acontece como um processo, e no processo do milagre, sempre tem um elemento natural, dos dons que Ele já deu, do recurso que Ele já deu, das pessoas que Ele já colocou na situação. Como é na sua vida? Quais são os dons que Deus quer fazer transformar em bênçãos? Qual água Ele quer transformar em vinho? Só através da sua água. Lembra? A cooperação. Eu entro com a água, Ele faz o milagre. Mas alguém precisa fazer alguma coisa, em fé, em obediência, em paciência. Isso é sobre esperar. E por fim, Jesus é o melhor vinho. Diga aleluia. Queria chamar já os irmãos do louvor aqui. Jesus é o melhor vinho. Esse é o 7º segredo espiritual que nós temos nessa palavra. Olha como acontece esse milagre. Esses potes, um texto diz que eram potes para purificação. Diga purificação. Na religião de Jesus, a religião judaica, todos os sacerdotes, os homens que serviam na religião, precisavam ter um banho cerimonial, era uma lavagem cerimonial. Essa lavagem era uma cerimônia e era com água, desde o Antigo Testamento. E esses potes tinham as águas, no qual os homens se purificavam, para o serviço. Olha que interessante isso. O Evangelho não é sobre os homens usando a religião para tentar ser mais puro, com as águas naturais. O que Jesus quis mostrar no primeiro sinal é que o Evangelho é sobre um sangue que seria derramado para purificar uma vez por todas as nossas vidas. Ele é o melhor vinho, é o sangue dele, não as cerimônias que nos purificam. É o amor, a compaixão dele derramado, demonstrado numa cruz, que nos atraiu de volta e nos limpa do pecado, nos limpa da culpa, nos limpa da condenação. Alguém está aqui? Pode dizer amém sobre isso? Essas águas eram para cerimônias religiosas, era para purificação. E para que é o sangue de Jesus? Então o que Ele veio mostrar? Eu vim mudar a religião, eu vim trazer o Evangelho, eu vim transformar água em vinho, eu vim transformar religião em Evangelho, eu vim transformar purificação momentânea e apenas cerimonial em purificação eterna. Eu vim não simplesmente ensinar a ser crente, eu vim te fazer filho e filha, herdeiros que vão viver a eternidade comigo. É assim que o Senhor nos diz nessa manhã. É incrível também perceber a questão dos números no Evangelho de João, é impressionante. Não é à toa que tem 7 milagres, porque o 7 na Bíblia aponta para Deus, que em 7 dias constrói o mundo. Tem os 7 Espíritos de Deus, relatados pelo profeta Isaías. E é por isso que há algo impressionante com os números no Evangelho de João. Perceba, esses potes eram de 80 a 120 litros, mais ou menos o peso de um ser humano. O nosso corpo, ele é composto praticamente por água, por líquido. É como se fosse ali, esses 6 potes, 6 é o número do homem. O homem foi criado no 6º dia. 6, ou seja, tudo que a humanidade consegue fazer é tentar se limpar com água cerimonial. Tudo que a humanidade consegue fazer é relatar que acabou o vinho. Tudo que a humanidade consegue fazer é encher os potes daquilo que se tem. Mas Ele é o 7º, talvez de 80 a 120 litros. Ele é o 7º pote, e Ele não tem uma água de purificação natural, Ele é a própria água da vida. E quando Ele entra em cena, toda aquela água natural, não potável, porque a água da cerimônia não podia ser bebida, se transforma no vinho que vai trazer alegria no casamento. E isso não está só nesse milagre, porque esse milagre aponta para que Ele é o vinho novo, vinho santo, que nós precisamos para trazer alegria, propósito em nossas vidas. Alguém pode dizer amém sobre isso? É interessante porque mais tarde Ele vai estar com a mulher samaritana. Quantos homens ela tinha tido?
6 homens. Quem é o sétimo pote? Quem é o sétimo? Jesus. Para mostrar, eu sou o verdadeiro companheiro, eu sou o amigo fiel, eu sou o verdadeiro confidente, íntimo, eu é que sou o amor da sua vida, Ele é o que é o desejado das nações. Alguém pode dizer amém? É tão incrível esses milagres, que nós vamos ver um pouco depois, no Evangelho de João ainda, a cura de um filho, de um oficial. E a Bíblia diz que ele vai para Jesus, e Jesus não pode ir lá na casa dele, ele pede apenas uma palavra. Jesus libera uma palavra de cura, e quando ele viaja de volta para casa, o filho está bem, diga aleluia. Mas tem um detalhe, ele pergunta, que horas que meu filho ficou bem? E quem estava com o menino que estava quase morrendo, diz, foi na hora sétima. A hora sétima era 1 da tarde, eles chamavam de hora sétima. Ou seja, em João, ele não é só o pote de água, o homem que tem a água da vida, que traz o vinho novo para nós. Ele não é simplesmente o sétimo homem que aparece uma mulher destruída, para dizer, eu é que sou o amor da sua vida, para te dar uma água que você não vai ter mais sede. Ele também é a hora perfeita, o tempo perfeito. Se você está esperando um milagre, eu quero te falar, eu não sei a hora e o dia, eu sei que a hora e o dia tem um nome, é Jesus. O tempo dele é perfeito, ele é perfeito, porque no Evangelho de João ele nos mostra, Jesus é o melhor vinho, ele é aquilo que nós carecemos, é o que nós precisamos. Alguns acham que a vida é ladeira abaixo, que daqui para frente é só para trás. Muitos acham que a vida é uma questão de ir piorando, de o sofrimento só ir aumentando. Mas nesse casamento ele mostra o contrário. Por quê? Porque nesse texto o mestre da cerimônia diz, você quebrou o protocolo, noivo. Eu não sabia que tinha sido Jesus. Você me serve o melhor vinho no final. Ei, esse não era o comum. A tradição era o seguinte, a festa começa boa, o melhor é servido no começo. É igual aquela visão, que saudade de ser criança, bom mesmo é ser criança. Que saudade de ser jovem, que saudade de ter energia, que saudade daquela época, que eu talvez não fiz escolhas que eu deveria fazer. Esse saudosismo burro, de achar que o melhor está no começo, de achar que a vida começa boa e fica ruim. Jesus mostra que com Ele é diferente. O vinho melhor, o vinho mais saboroso, aquilo mais lindo que vai acontecer, está reservado para as próximas temporadas, porque Ele foi convidado para a sua festa. Foi Ele que foi convidado. A sua vida não será ladeira abaixo, a sua vida e a minha vida é como a Bíblia diz, não é de vergonha em vergonha, é de glória em glória, é de fé em fé, é cumprindo o propósito dEle em nossas vidas. Não é ladeira abaixo. E o mais louco é que o texto diz que esse primeiro milagre que ele fez, no verso 11, a segunda parte, com isso, com tudo isso que eu te contei, dessa forma, diante desses segredos espirituais, Ele manifestou a sua glória. A glória de Deus foi manifesta numa água que virou vinho, numa festa que voltou a ter música, num casamento que voltou a ter cor, sabor e cheiro. E por quê? E os seus discípulos creram nele. Sabe o que o Senhor falou no meu coração sobre isso? É que Jesus jamais poderia começar o ministério dele tendo seus discípulos achando que a vida cristã é sem cor, que ela é chata, que ela é sem sabor. Ele não queria homens tristes evangelizando homens mortos. Ele não queria homens destruídos tentando salvar os perdidos. Foi por causa dos discípulos esse milagre, para os discípulos já começar o ministério sabendo, eu sirvo um Jesus que vai na festa, que faz milagre na festa, que se preocupa com as pessoas, que tem poder para transformar água em vinho, que faz de uma cerimônia chata de purificação o verdadeiro derramar de um sangue que transforma eternamente a vida das pessoas. E o que eu quero dizer com isso? Que o que Ele tem para você e para mim nessa manhã não é sair de um culto para baixo, não é viver uma vida e começar mais uma semana sem esperança. Ele não quer discípulos destruídos,
sem alegria, sem o vinho do Espírito Santo, tentando convencer os pecadores. O que Ele quer é que a glória dEle primeiro se manifeste entre nós, que a partir da mesa, dos filhos, da casa, todos nós possamos saber: a obra dEle é perfeita, a obra dEle é completa, a obra dEle é bela. Jesus não faz de qualquer jeito. É tão poderoso saber que foi o melhor vinho, o mais saboroso, porque não é só sobre transformar água num vinho qualquer. Tá todo mundo bêbado já, vamos colocar um vinho forte, esquisito. Não, o que Ele faz é caprichado, o que Ele faz é perfeito. E eu declaro sobre a sua vida, nessa série de milagres, você vai aprender a acreditar num Deus que capricha, num Deus que faz uma obra completa. Vale a pena esperar o tempo quando é com Ele, vale a pena se encontrar e fazer dEle o amor da sua vida. Vale a pena fazer tudo o que Ele manda, encher os potes com água e esperar Ele, e somente Ele, transformar religião em evangelho, água em vinho, sem vida, sem sabor, sem cor, sem fragrância, para uma nova vida que tem sabor, tem cor, tem fragrância. É a vida que Ele quer te dar. Fique de pé onde você está. Essa é a vida que Jesus tem para os seus filhos. Esse é o propósito que Ele tem. Eu tenho sentido em todos os cultos desse ano. Nós vemos todos os cultos de janeiro, desde o dia 6 até agora. E todos os domingos, não sei você, eu tenho percebido, Deus reservou um vinho novo para Dínamo Santo André nesse ano. E o Espírito Santo está soprando, porque o novo dEle precisa ser derramado sobre um odre novo. Ele não coloca vinho novo em odres velhos. E nessa manhã Ele está dizendo: mude os seus odres, mude os seus odres, porque eu estou enviando vinho novo, porque eu transformo água em vinho. Eu queria que você levantasse suas mãos agora. Levante suas mãos mais alto que você pode, enquanto nós vamos adorar a Ele e orar nesse momento.